Olá meninas, hoje no nosso primeiro encontro do módulo Limpando a Casa, nós queremos trazer para vocês uma meditação de uma palavra que vai ser a base do nosso primeiro módulo. Quando um milagre é necessário. Quem é que precisa de um milagre? O que é um milagre? Se nós olharmos o contexto de uma definição do dicionário, ele vai nos dar o enfoque de que milagre é um ato incomum, inexplicável pelas leis naturais. Dentro disso, eu quero levar vocês a pensarem que o milagre é toda a intervenção divina que eu preciso para resolver questões que no meu âmbito natural se tornaram impossíveis. Dentro disso, nós vamos avaliar, cada um de nós, qual é o milagre que nós estamos precisando. E nós vamos avaliar uma situação da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, falando então sobre uma situação onde uma viúva precisava de um milagre. A palavra diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui nós temos uma situação muito interessante. A mulher havia ficado viúva num contexto onde não havia emprego para mulheres. As mulheres viúvas seriam mantidas pelos seus filhos. E estes filhos seriam então os responsáveis por dar provisão, por dar segurança, por serem a companhia dessa mulher, a família dessa mulher, o sustento dela. E então chega a situação dessa pessoa de que ela fica viúva e o marido deixa uma grande dívida impagável. E ela vê a execução da lei às portas. Era por lei que nessas condições os filhos fossem levados como escravos pelo credor. E a palavra diz que essa mulher chega para Eliseu e clama. E ela diz: os credores já estão às portas. Já estava chegando no limite, na última hora, aquelas pessoas já estavam vindo para pegar os seus filhos. E ela vai e corre para o profeta, em busca de uma solução. E por certo que ela queria uma solução imediata. Assim como nós, quando temos uma situação grave na nossa vida, ela se faz urgente, nós queremos soluções imediatas.
E aí nós pensamos, Deus tem a solução. E aí nós corremos para o Senhor. Senhor, tem misericórdia, e nós clamamos. Foi isso que essa mulher fez. O profeta Eliseu era o representante de Deus naqueles dias ali na terra. E ela chega para ele, ela fala no lugar certo, e ela clama, me ajuda, me faz alguma coisa. E o profeta olha para ela, parece que de uma forma plácida, diz, que tinha de fazer, né? De que forma que eu vou poder te ajudar? O que tu tem em casa? E aquela mulher para e responde a mesma coisa que nós responderíamos caso alguém nos perguntasse como resolver esse teu problema que tu não está vendo solução, o que é que tu podes contribuir nessa solução? O que nós diríamos? Nada. Foi isso que ela disse. Eu não tenho como ajudar, eu não tenho nada para oferecer. E o profeta ficou olhando para ela, como quem esperando uma nova resposta, e ela diz, a não ser uma botija de azeite. Aqui, ela começa a oferecer aquele pouco que ela tinha, mas ela começa a se dispor a participar da solução deste milagre. Nisso, o profeta começa a dar instruções para ela. Não, mas para um pouquinho, a solução precisa ser imediata. O problema é grave, é urgente, os homens já estão chegando. E o profeta começa a dar instruções de procedimentos. Foi isso que o profeta fez. O profeta disse para ela, olha, faz o seguinte, vai e conversa com as suas vizinhas e pede vasilhas vazias, não poucas, pede muitas. E aí, tu vai, entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E aí tu entra e deita esse pouco de azeite que tu tem nas vasilhas que tu conseguiu. Peraí, mas isso tudo demandava muita coisa para quem já estava numa situação urgente. Primeiro, então, ela precisava conversar com as vizinhas, pedir emprestado. Talvez aquela mulher não tivesse acostumada a isso. Talvez para ela isso fosse uma humilhação. Ter que bater na porta das vizinhas e pedir vasilhas. Mas era um procedimento, era necessário. Aqui, o Senhor nos traz um ensinamento precioso. Para que aconteça o milagre, é necessário que haja vasilhas vazias e não poucas. A medida do milagre vai se dar na proporção do esvaziamento. Era isto que o profeta estava dizendo para aquela mulher. E hoje, o Senhor age conosco da mesma forma. A palavra de Deus diz que não há coisa impossível para o Senhor, não há coisa difícil para Ele. A solução do nosso problema está posto diante de Deus. Quando Eliseu chega e diz para aquela mulher toda aquela série de procedimentos, ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia o que Deus faria naquela situação. Mas ele dá todos os procedimentos a serem seguidos. E Deus hoje fala conosco da mesma maneira. É necessário que a gente se esvazie. Mas se esvaziar do quê? Esvaziar do nosso orgulho, esvaziar das nossas razões, esvaziar das nossas justificativas, esvaziar de tudo aquilo que contaminou o nosso coração, nos tornarmos vazios para aguardar o que o Senhor tem para a nossa vida. Há necessidade de um esvaziamento. Ok, eu tenho que esvaziar das minhas próprias ideias, daquilo que me fundamentou até então, mas como que eu faço isso? O Senhor nos deixou uma ferramenta poderosa, que é a oração, que é o acesso que Jesus
nos permitiu, através da sua morte e ressurreição, o acesso a Deus através da oração. É ali que eu vou me prostrar e dizer: Deus, tu sabes da minha situação, tu sabes do meu problema, tu sabes, Senhor, que tudo que eu podia fazer eu já fiz e não deu certo, e eu não consegui a solução. A minha dívida continua impagável, mas tu, Senhor, é o Deus da provisão. E eu quero hoje abrir mão aqui de tudo, Senhor, que eu construí até então. Todos os meus argumentos, todas as minhas justificativas, todos os meus porquês, e ali eu vou colocar diante do Senhor. Toda aquela situação, eu vou esvaziar o meu coração no lugar certo. E essa mulher vai e ela se submete a isso. Ela aceita esse procedimento e ela vai e pede vasilhas vazias para as amigas dela, para as vizinhas dela. E ela entra. E aí o profeta diz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: fecha a porta sobre ti. Mas espera um pouquinho. Vamos analisar essa situação. Quem é que tinha deixado a dívida? Era a mulher? Não era. Foi o marido. Quem iria preso? Quem iria ser feito escravo para pagar aquela dívida dela? Não era ela. Eram os filhos. E por que era ela que tinha que fechar a porta? Sobre ela. O profeta foi específico. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aqui nós temos um ensinamento assim, ó, fundamental. Nós temos a tendência de, quando a gente está com algum problema, com os nossos familiares, enfim, com o marido, com filhos, e alguém chega e diz assim: olha, tem que fechar portas. E a pessoa logo entende que aquela pessoa que está com problema é a que deve fechar portas. O que seriam essas portas? Se nós avaliarmos, portas são entradas, portas são acessos, portas são tudo que entra na minha vida, que me alimenta, que alimenta os meus pensamentos, que alimenta a minha conduta, que contamina o meu coração. Todo o tempo nós estamos sendo ministrados, o tempo inteiro, por o que nós vemos, por o que nós lemos, pelas pessoas que nós convivemos, pelo que nós assistimos, é todo o tempo. E o profeta chega e diz assim: fecha a porta sobre ti. E aquela mulher vai e fecha a porta sobre ela. E hoje eu te pergunto: quantas portas deveriam ser fechadas sobre ti? Ai, mas o problema não é comigo. Ok. Também não era com aquela mulher. Mas como foi ela que procurou a ajuda? Como é você que está procurando ajuda? É com você que Deus quer falar. É com você que Deus quer começar esse milagre. Quando nós pedimos um milagre para o Senhor, nós estamos normalmente pensando numa coisa pontual. A salvação do nosso filho, o resgate das drogas, o marido que foi embora e que a gente gostaria que voltasse. Nós temos problemas pontuais. E nós pensamos em soluções pontuais. Mas o Senhor tem um propósito nisso tudo. E propósito é algo muito maior do que soluções pontuais. E Deus trabalha com aquela mulher naquela condição, dizendo: fecha a porta sobre ti. E esse é o convite de hoje. Fecha a porta sobre ti. Avalie a tua vida. Avalie aquilo que está entrando na tua mente, no teu coração, e começa a fechar portas. O problema não é contigo, mas isso vai te dar uma autoridade no mundo espiritual para que tu possa fazer o próximo passo, que é fechar a porta sobre aqueles que estão sob o teu domínio. Aquela mulher entendeu e ela se submeteu e ela fez isso. Por outro lado, se vocês pensarem, olha que situação inusitada estava acontecendo naquele momento. Se aquela mulher deixasse as portas literais da sua casa aberta e aquela vizinhança toda que já tinha sido,
aguçada pelo fato de terem emprestado as vasilhas, eles se colocariam toda a porta e diriam, vamos ver o que essa mulher vai fazer. Aquelas pessoas que não estavam participando do processo do milagre, certamente lançariam pensamentos, ideias e falas que contaminariam o coração daquela mulher, contaminariam a fé que ela estava exercendo naquele momento. E o profeta diz, fecha as portas. Então, da onde está vindo as falas que contaminam a minha fé? Da onde está vindo as informações que fazem com que a minha fé retroceda? Fecha as portas. A mulher fechou as portas. E ela foi e fez aquele procedimento que o profeta disse, vai e coloca o azeite. E aí é interessante que a botija que ela tinha era um pouquinho. E ela pegava então, colocava aquele pouquinho na vasilha vazia, enchia a vasilha e aquele pouquinho continuava um pouquinho. E ela continuava, botava na próxima e assim ia indo. E quando terminou as vasilhas, ela chega e diz para o filho, me traz mais uma vasilha. E o filho diz, não tem mais vasilhas. E aí é interessante que a palavra diz que o azeite parou. Ele não acabou. O milagre do Senhor para a nossa vida, ele não cessa num problema pontual. O milagre do Senhor para a nossa vida é uma disposição contínua do Senhor. Agora, o que determina, o que dosa esse milagre é o tanto que eu me esvazio, é o tanto que eu me disponho. Esta foi a questão que fez ali. E aí, quando essa mulher chega e faz isso tudo, ela chega e diz, e agora? Vou voltar lá no profeta de novo. E ela volta lá no profeta, e o profeta diz, vai e vende esse azeite. Ai não, pera um pouquinho. Aquela mulher chegou ali clamando por uma solução imediata. Ela queria, certamente, que o profeta fizesse assim, plim, e caísse as moedinhas de ouro e ela fosse lá e pagasse a dívida dela. Tipo o que nós queremos quando fazemos isso. Chegamos diante de Deus e queremos, Deus, soluciona o meu problema, Senhor, tu sabes. A gente conhece bem a situação do problema e a nossa oração tem este foco. Deus, porque tu sabe que o meu filho assim, porque tal situação, porque o problema financeiro é esse. E ali a nossa oração se concentra em falar do nosso problema. Nós não nos damos conta de que a nossa oração deveria ser um esvaziamento de nós mesmos. É isso que o Senhor está esperando de nós. O nosso problema Ele conhece muito bem. E aí, então, quando chega, ela vai e diz lá para o profeta, tá cheia as vasilhas de óleo, o que eu faço? E ele chega e diz, vende. Outro procedimento, outro envolvimento daquela mulher. Ela deveria sair e vender aquele azeite. Olha que coisa. Para quem queria uma solução talvez imediata, houve vários processos para serem vivenciados. Mas aquela mulher vai e faz isso. E o profeta diz para ela, com a venda do azeite, tu paga a tua dívida, soluciona o teu problema e vive do resto, tu e os teus filhos. Aquela provisão foi muito mais do que resolver aquele problema pontual que a mulher tinha daquela dívida, mas ela recebeu ali provisão para toda a sua vida, não só para ela, mas para os filhos também. Olha como virou essa situação. Quando ela chegou, ela era a pessoa que deveria receber provisão dos filhos, e os filhos seriam levados por escravos, logo ela não teria provisão nenhuma. Quando acaba esse processo, ela tem
o milagre de Deus na vida dela para que ela pague a dívida e tenha provisão para o resto dos seus dias, não dependa de ninguém para lhe prover nada. E não só isso, ela teria provisão para os filhos também. Este é um milagre que o Senhor tem para a nossa vida. É um milagre abundante. É um milagre que o Senhor faz para nós sem medida. A medida do milagre é a medida que eu vou me dispor para o Senhor. Essa é a questão. Hoje fica uma reflexão para que você pense. Você sabe qual é o milagre que você precisa. Agora se disponha ao processo que Deus está te trazendo. Reflite. O que é que tu precisa esvaziar? Esvazia teu coração diante de Deus na oração. Tira tempo para isso. Não faz isso um dia só. Faz vários dias. Te prostra diante do Senhor. Abre mão das tuas razões. Normalmente, quando nós temos as questões que a gente sabe que a gente precisa se esvaziar, elas vêm carregadas de argumentos. Ah, Senhor, mas eu fiz tal coisa assim, porque fulano fez tal outra coisa. Senhor, tu sabes, porque aqui na cidade que eu moro é assim. Porque se eu não morasse nesse bairro, se fosse no outro, nós temos sempre argumentos. E é disso que o Senhor quer que a gente se esvazie na sua presença. E o Espírito Santo vai nos trazer luz para isso. O Espírito Santo vai nos mostrar do que é que nós temos que abrir mão, do que é que nós temos que nos esvaziar. E entender o processo de fechar portas. E começa não pensando nas portas que a tua família tem que fechar. Pensa nas portas que tu tens que fechar. É nisso que o Senhor está te falando nesse momento agora. Faça isso, fecha portas. E tu vai ver que o milagre de Deus está dentro da tua casa, está dentro da tua vida. É a partir de ti que vai surgir este milagre. É a partir de ti que vai vir a solução. E não só para aquilo que tu está pedindo, mas para tudo que tu precisa e aquilo que tu ainda nem pensou, mas o Senhor já planejou. Que Deus te abençoe.